Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a partir do primeiro verso. Gênesis 22, a partir do primeiro verso. É um texto longo, são 19 versos. E eu quero ler porque ele não pode ser visto de uma maneira simples. É um homem que pega o filho da sua velhice e sai em marcha. Cada passo que ele dá se aproxima o fim do garoto. É um homem que sai da sua casa com um cutelo, uma espada, um facão na mão, um pouquinho de lenha, e começa a marchar na direção de perder o seu filho. Então olhe para esse texto com essa cena, imaginando isso. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe que um cordeiro vai gritar, mas ele sabe que está para perder o filho. Depois dessas coisas, verso 1, pois Abraão aprova, ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. O cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor,
porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. No ano de 2009 eu tive o privilégio de participar de um encontro onde eu escutei uma mulher chamada Mama Meg, conhecida como a Madre Teresa do Cairo. Uma mulher, a sua figura é extremamente frágil. Ela é uma espécie de mulher encurvada, sua voz é uma voz muito sensível. Fala lentamente, pacificamente, como se estivesse cochichando. E à medida que essa mulher foi falando, eu fui sendo tocado pelo Espírito. E ela tem uma história de uma família muito rica no Cairo, tem uma bela formação, tinha um belo emprego público. Mas na cidade do Cairo tem o chamado lixão, o lixão do Egito, né? Que depois eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente em 2013. Passando por lá, eu fui na igreja na cidade do lixo. Você vai andando pelas ruas, é um lugar extremamente feio, onde você quase que percebe ratos saindo. É aquela coisa horrorosa, é um lixo. Você vai andando por meio do lixo mesmo. De repente você chega, tem uma igreja linda, a Igreja das Cavernas. No meio de tudo aquilo, um lugar belo. E depois eu até escrevi um texto, eu não sei se não está até nos devocionários ali, a igreja no meio do lixo. É o artigo que eu escrevi a partir dessa experiência, de ter visto essa igreja bonita. E ela é uma cristã copta, né, que é reconhecida como aqueles que vêm da linhagem de Marcos, que foram evangelizados pelo evangelista Marcos, escritor dos evangelhos. E essa mulher abandona tudo o que tem, o seu futuro promissor, e ela se entrega a viver e a restaurar a dignidade humana no meio do lixo, podendo impactar mais de 25 mil pessoas através do seu trabalho. E quando eu fui escutando essa mulher, no final eu percebia nela tanto de Cristo e percebia na minha vida como eu estava distante daquilo que eu deveria ser. Eu comecei a chorar porque eu percebia que o meu coração estava muito distante daquilo que Deus queria que eu vivesse onde eu estivesse, que os meus desejos de vida, os meus projetos tinham tão pouco daquilo que aquela mulher estava me dizendo naquele dia. E nesse dia ela disse o seguinte: não escolhemos onde nascemos, mas podemos optar em ser pecadores ou santos. Escolhermos em ser um ninguém ou ser um herói. Se você quiser ser um herói, faça o que Deus pediu que você faça. Se você quiser ser um herói, faça o que Deus pediu que você faça. E ela terminou dizendo: o amor verdadeiro é dar e perdoar, dar mesmo que possa doer em você. O amor verdadeiro é dar e perdoar, dar mesmo que doa em você. Assim ela terminou aquele dia, e eu percebi na história dela que Deus pediu a ela algo extremamente difícil. E quando eu olho para esse texto, é isso que eu estou vendo na vida de Abraão. Uma conversa de Deus com ele pedindo algo muito difícil, extremamente complicado. Não sei se você sabe da história, mas esse velhão aqui com 100 e poucos anos, que está saindo de casa na madrugada para sacrificar o filho, não podia ter filho. Os anos foram passando, as tentativas foram inúmeras, até que chega um momento que ele fica confortavelmente sem ter o filho.
Aí vem Deus e desperta nele o desejo de ser pai. A sua esposa não acredita, ela sorri, ela dá um sorrisinho falando: eu sei o que eu tenho em casa e eu sei que esse negócio não vai acontecer. Mas ele passa a sonhar com o filho. E depois de 25 anos de inúmeras tentativas e dessa promessa que quase não se cumpre, o filho chega. E pai é babão por si só. Agora imagine um paizão de 100 anos. É um pai avô. Diz que avô é um bicho que o filho amansa para o neto montar, não é? Mas um pai de 100 anos, ele é pai demais, né? Ou outros dizem que o avô é a referência do tipo de pai que a gente deve ser. Mas a gente só consegue compreender isso quando a gente vira avô, e a gente é um pai errado, até que o avô nos ensine a ser pai. Eu posso estar complicando a relação aqui de muita gente, né, Maicon? Ali, né? Posso estar complicando a relação aí de pai e filho. Mas é um pai extremamente babão, que está curtindo esse garoto, que está animadaço com a possibilidade de ter um filho com a mulher que ele ama. Surgiu Ismael, que foi um acordo mal feito de Sara com ele, deu problema, está dando até hoje isso. Mas esse menino é um menino que enche o coração dele. E aí, de forma irônica, humanamente inexplicável, vem Deus e tem essa conversa dizendo: agora você me entrega. Eu te dei, você está gostando tanto disso, agora eu quero de volta. Não parece um pedido absurdo? Se eu tivesse que ter uma conversa com Deus sobre isso daqui, antes de saber de toda a história, para onde isso está sinalizando, o que Deus quer mostrar para a gente a partir disso, eu diria: então não dá. Não é melhor? Se eu quero alguma coisa muito, que toma o meu coração, alguém me dá, e depois ele vem e pede de volta, então era melhor que não tivesse me dado. E ele prontamente começa a fazer a mala, a preparar todos os esquemas, como alguém que sai para um dia qualquer. Agora o verso 5 demonstra já alguém que está crendo em algo diferente. Quando ele olha para os servos e diz o seguinte: nós vamos ali adorar e voltaremos. Ele está acreditando que ele e o garoto vão voltar. Ele sabe que o menino terá o pescoço cortado se não tivesse ali uma provisão divina. E alguns dizem que ele faz essa afirmação porque ele estava crendo profundamente que o mesmo Deus que deu a ele o direito de ser pai poderia dar vida ao filho mesmo depois dele ter sacrificado. Ou seja, Abraão está dizendo que volta porque ele crê que mesmo sacrificando o filho, Deus daria a vida novamente a Isaac. Por isso ele faz essa afirmação. Agora, isso não é fácil entender. Está aqui o Alisson, que passou o dia em consulta, e eu sei que o coração dele de pai está complicado, porque o menino está com febre, uma bronquite, uns sinais. Eu não aguento ver meu filho com febre. Eu não aguento ver o meu filho tossindo. Agora, pensar em sacrificar o filho. Dentro da cultura, lógico que isso é uma coisa mais compreensível. Muitos pais sacrificavam seus filhos ao deus Moloque, então é uma cultura religiosa muito forte, então não é uma coisa tão ofensiva para a gente. O que Abraão está fazendo é sacrificando para o Deus certo, para o Deus correto, mas ele não está fazendo nada absurdamente fora da cultura religiosa do seu tempo. Mas esse texto é onde Deus pede algo difícil a esse homem. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Sobre os pedidos difíceis de Deus para a gente.
aqueles pedidos que têm a ver com o coração, com a alma. Aquele ambiente que a hora que Deus entra, a gente fala, por que aí? Por que o Senhor está iniciando essa conversa? Por que isso está acontecendo? Porque o Senhor não evita esse tipo de conversa. Porque o Senhor está... Isso não pode ser sério, né? Mas Deus decide entrar em ambientes difíceis. A primeira coisa que eu compreendo é que nós não somos donos daquilo que possuímos. Essa relação com Deus se estabelece em nada ter e tudo possuir. Ou seja, eu possuo tudo e não tenho nada. E andar com Deus é assumir a consciência que tudo que a gente tem se encontra nele. Ele é a suficiência da vida. E tudo que a gente possui não é nosso, é dele também. E ele, como Senhor da vida, ele tem o poder para dar e tirar. Quando Deus chama esse homem para andar com ele, ele está dizendo a Abraão, eu serei a sua herança. Eu sou a sua recompensa. Eu sou o que você precisa. E quem sabe, Isaac começa a tomar um lugar indevido no coração desse pai. Quem sabe os olhos do velho Abraão estão olhando para Isaac e estão pensando que esse menino é dele. E aí vem Deus e diz, eu te dei um menino, só que o seu coração deve ser totalmente meu. Esse menino deve ser olhado sempre como uma dádiva, como um sinal da promessa na minha vida, não sobre você, mas sobre todas as famílias da terra, porque a partir desse garoto todas as famílias serão benditas. Mas esse garoto não é seu, você também não é dono da sua vida, o seu coração é meu. Os pedidos difíceis de Deus é para colocar o nosso coração no devido lugar. Essa mente pagã que se inclina à adoração, à veneração, que começa a colocar ídolos à sua volta, tem que ser destruída a partir de um confronto divino, dizendo que qualquer coisa que seja adorado no nível do eterno se torna paganismo e deve ser arrancado, porque Ele é a nossa herança. O dia que você reconhece que você não tem nada, e tudo que você tem é o Senhor, a relação está plena. É essa consciência que o Pai da fé está ensinando para a gente. Ele é o nosso bem maior. Ele é tudo que possuímos. Os meus filhos, eu possuo, mas eu não tenho os meus filhos são do Senhor. Os meus bens, eu possuo, absorvo, experimento, desfruto, mas isso é do Senhor. E essas coisas não podem encontrar o caminho do coração, da paixão, do amor, porque a nossa herança é o Senhor. Esse homem sai, porque à medida de cada passo que ele vai dando, ele vai encontrando o sentido, o significado, e vai reafirmando a cada caminhada que Deus é sua herança. Que o filho é importante, mas mais importante do que o filho é aquele que deu o filho, aquele que gerou o filho. O filho deve ser amado, mas o amor supremo, a entrega total é para aquele que deu esse filho como um presente. Quais têm sido os mecanismos de idolatria, objetos de adoração na sua vida? O que hoje você negocia? O que hoje é mais importante do que essa relação? Tem hora que a gente começa a gostar dos presentes de Deus e não de Deus, das dádivas do Senhor e não dele.
Nós vamos trocando aquele que nos abençoou pelas bênçãos que ele vai dando. É a mesma coisa de um filho. A hora que você chegar e entrega um presente para um filho, ele fala: que presente legal, que coisa extraordinária, eu fico com o presente, agora você pode sair de cena, meu pai. Aquilo é somente um sinal que por trás daquele que deu, deve ter uma relação de profundo amor e de profunda entrega. A gente não pode mais viver uma vida onde as bênçãos de Deus se tornam mais importantes do que o próprio Deus na vida. E aí toda a nossa relação é a relação da barganha, da troca, de ser abençoado. E a gente vai medindo a relação a partir disso. A outra coisa é que os nossos desejos, ou os nossos pedidos, melhor, revelam os desejos do nosso coração. O que eu estou dizendo é que quando você chega diante de Deus, dizendo a Ele o que você quer, revela para onde está indo o seu coração. E o pedido de Deus revela o engano do seu coração. Quando Deus pediu algo a Abraão, é para dar a ele o senso de direção para o coração dele. Para que o coração voltasse para o eixo. Porque possivelmente poderia estar revelando um lugar perigoso que o coração de Abraão poderia estar indo. Então o pedido de Deus tem a ver com colocar o coração da gente no eixo. Que realmente tem valor para a vida. Quem começa a ouvir o Senhor, em determinado momento, perceberá que Deus vai pedir alguma coisa para evitar um grande perigo, que são as paixões do seu coração. Seu coração é terra enganosa, labirinto perigoso, que te engana, e dele procede as saídas da sua vida. E como a gente lida com um coração que dirige a gente, que determina as nossas ações, que comanda a nossa vida, e é perigoso, a gente lida com esse coração escutando Deus. E aquilo que Deus diz ao nosso coração é para evitar que a gente encontre um caminho que tem como finalidade o distanciamento daquele que deve ser adorado. Seu coração te engana, amigo. Seu coração ama demais aquilo que não deve ser amado demais. Seu coração se entrega para algumas coisas que não deve se entregar demais. Seu coração se apega a realidades que não deve ser tomar tanto coisa do espaço da sua alma, das veias, do seu coração e da sua vida. Seu coração te pede para colocar energia em coisas que eu acho que nem sempre deve ser colocado tanta energia. E como a gente faz isso? A partir de ouvir os pedidos de Deus. E os pedidos de Deus vão colocando o coração da gente naquilo que realmente deve ser colocado. Seu coração é vaidoso. Nossa relação com Deus muitas vezes está no ambiente de se safar, de se livrar, e não no ambiente de sacrifício, no sentido não de ocupar o lugar de que eu preciso sacrificar. Isso é a teologia do sacrifício. Eu sei que ela é complicadíssima e tem muita gente que não consegue entender muito bem a suficiência do sacrifício de Jesus. Estabelece alguma coisa que para ser abençoado tem que sacrificar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo esse processo de saber que o coração precisa amar as coisas corretas. Que no final de tudo o que vai restar é essa relação de amor sua com o eterno. Eu amo
minha família, mas eu sei que o dono e o objeto de todo o meu amor, da minha entrega, é o dono da minha família. Engraçado que o caminho que Abraão está seguindo, e essa é a terceira verdade, é o caminho de encontrar o sentido. E é o caminho da morte. A morte tem um poder extraordinário em nos colocar no eixo. Dói, massacra, mas ela gera um ser humano, no mínimo, melhor. É um soco no estômago, é um soco no queixo. Quem já enfrentou isso sabe para onde ela te lança. Ela te dá o real sentido da vida. Eu vejo na minha própria vida que duas realidades têm o poder de viver me equilibrando. Quando eu fico querendo gastar energia demais, perder tempo, começo a olhar para o espelho e deixar construir vaidade, coisas passageiras, aquilo que Salomão vai definir como oco, bobagem. Quando eu começo a valorizar as bobagens da vida, que é o que ele diz, vaidade de vaidade, ali a linguagem correta é bobagem. Quando eu começo, aí eu lembro da morte dos meus pais e eu vejo qual é o sentido da vida. E o outro é o nascimento do filho. Essas duas coisas, a vida e a morte, equilibram o coração do homem. Faz você não desejar realidades que tem só a ver com vaidade e orgulho, e faz você experimentar da vida e viver a vida do jeito que ela deve ser vivida. O existencialismo é uma corrente filosófica que diz o seguinte: se o seu grande pavor é a vida, você vai desejar morrer. Se o seu grande pavor é a morte, você vai desejar viver. O que ele está dizendo é que a vida e a morte vai equilibrando a gente. Eu não desejo viver de forma prazerosa, desfrutando irresponsavelmente da vida, porque eu sei que tem a morte. Mas eu consigo viver e desfrutar da vida alegremente, experimentar do melhor da vida, absorver o melhor da vida, porque essas duas coisas estão o tempo todo equilibrando. E a caminhada de Abraão é a caminhada da vida e da morte. Imagina só a hora que esse garoto olha para o pai e fala: pai, eu estou vendo fogo, pai. Eu estou vendo a lenha. Está tudo certo. Mas cadê o holocausto, pai? Dá um nó na garganta, não dá? Ô meu amigo, você não aguenta ver seu filho tomar uma vacina? Tem gente aqui que o filho vai vacinar e o filho entra sozinho na sala, porque o pai e a mãe não aguentam, vira o rosto. A hora que sai, tem até um videozinho de um cara, né, que a hora que ele foi vacinar o filho, ele chorava mais do que o filho. Meu amigo. E aí vem esse garotinho, olha pro pai e fala: pai, é o seguinte, me ajuda aí. Só tem eu e o Senhor, ou é o Senhor ou sou eu. Ou eu vou morrer ou vou ficar sem pai? O que vai acontecer lá em cima, pai? É você que vai ou é eu que vou? A caminhada da vida e da morte vai dando sentido para aquilo que deve ser adorado. Nós vamos lá adorar e depois voltamos. A adoração surge de uma consciência que consegue entender a caminhada da vida e da morte. Eu vivo para adorar. E eu vou fazendo essa caminhada, descobrindo o real sentido. E por que Deus tem o direito de fazer um pedido difícil para a gente? Porque Ele fez a parte difícil.
A palavra vai nos dizer que na hora que o menino estava pronto, amarradinho na mesa, Abraão, com a peixeira na mão, se aproximando do coração, do pescoço. Na hora que ele vai para fazer aquilo, um cordeiro grita. O filho de Abraão pode viver porque o filho de Deus vai se colocar no lugar do filho de Abraão. Os nossos filhos vão viver porque o Cordeiro de Deus gritou da eternidade tomando o nosso lugar. Os nossos filhos vão voltar para o nosso colo porque Deus fez a parte difícil. Ele se entregou por nós. A gente não morre mais, a gente é transportado da morte para a vida porque o Cordeiro rompeu o poder destrutivo da morte. Tem um cordeiro preso misteriosamente pelas mãos do seu próprio pai, que Isaías vai definir como ovelha muda. Ele vai sendo levado para o matadouro e por causa dele a gente vive. Por causa dele, o cutelo não encontra o meu pescoço. Por causa dele, o fogo não arde nos meus pés. É para que você tenha consciência, Abraão, do alto preço da salvação, como doeu. Não é simples. Não foi um ato qualquer. Compreenda, Abraão, a partir da sua própria história, aquilo que eu fiz por você, pelo seu filho e por toda a humanidade. Por causa disso, todas as famílias serão benditas. Esse cordeiro é o símbolo do que acontecerá daqui a alguns anos numa cruz. A sua história, Abraão, é para que você compreenda que eu estou pedindo algo difícil, mas o caminho difícil eu mesmo tracei. Pode tirar a corda dos braços do garoto. E vocês passam a ter vida porque tem um cordeiro. Vocês podem se abraçar porque tem um cordeiro. Vocês podem voltar para casa porque entre a vida e a morte tem o Cordeiro de Deus transportando homens e mulheres da morte para a vida. No caminho da vida e da morte tem o Cordeiro que grita. E no grito do Cordeiro a angústia se vai. No grito do Cordeiro a libertação acontece. Quando o Cordeiro grita, o sorriso volta, a paz e o desespero se evaporam, as relações se completam, porque um Cordeiro gritou. A cruz de Cristo se ergueu na nossa história, entre o caminho da vida e da morte, nos dando sentido real da vida. Amém? Nos lançando para essa existência permanente no Monte Moriá. O Cordeiro de Deus, provido pelo próprio Deus, é o símbolo da provisão permanente de Deus para toda a vida. Porque Ele proveu o Cordeiro, Ele continuará provendo todas as demais coisas. E no Monte Moriá a gente descansa na provisão de Deus. Esse monte que era o monte da morte, da angústia, da dor, se torna um monte da vida, da paz, da alegria. Porque o Cordeiro de Deus foi encontrado e foi colocado em nosso lugar.
Abraão, descubra o Cordeiro nessa jornada entre a vida e a morte. E perceba que o Cordeiro de Deus permitirá você viver, seu filho viver. E a partir da vida de vocês, todos serão benditos. Creia nesse Cordeiro, morto em nosso lugar. E a partir do Cordeiro haverá vida sobre a sua vida, vida sobre a sua família, vida sobre a vida dos seus filhos. A partir do Cordeiro gritando, somos libertos do pecado e da morte. Ao grito do Cordeiro, a angústia se acaba, os medos se vão, o pavor da morte não existe mais, a incerteza do futuro se acaba, porque o Cordeiro gritou. Que o Cordeiro seja uma realidade na sua vida, assim como foi na vida de Abraão. E que entre a vida e a morte, a vida de Deus se derrame sobre você. Essa é a noite que a gente chega diante da mesa, que só pode ser experimentada porque o Cordeiro se entregou por nós antes da fundação do mundo. Amém?